Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Manchete Podcast. Lembrando a você que agora, além dos nossos canais nas redes sociais, você nos acompanha na Rádio Mais RJ. E a você que está nos acompanhando aqui, o meu convidado de hoje é o vereador de oposição, Rogério Matoso, a quem desde já agradeço pela participação. Obrigado, Rogério. Eu que agradeço, Arnaldo. Maior prazer estar aqui contigo. Rogério, você mais uma vez na bancada de oposição na Câmara, voltando depois de um episódio até meio confuso que foi a cassação de 6 vereadores, que para quem acompanha o dia a dia da política achou um episódio meio estranho, já em final de mandato, um julgamento daquele. Saiu com a alma lavada da eleição? A gente trabalhou bastante, né? Teve esse episódio que pega todo mundo de surpresa naquele momento, né? Mas a lei eleitoral, né, tem ido nessa direção. Eu só me filiei num partido, disputei a eleição, não fiz parte da organização, não teve nada a ver com a minha conduta, e isso certamente, dentro dos nossos planos, atrapalha um pouco. Mas trabalhamos, lutamos muito, graças a Deus as pessoas reconheceram isso nas urnas, e aí a gente foi reconduzido e estou fazendo meu papel como sempre fiz, mantendo a minha linha, né? Direta, reta, buscando entendimento, mas fazendo as críticas nos momentos necessários. Campos tem alguns problemas, como qualquer cidade até cidade de pequeno porte, mas de médio porte, o tamanho de Campos, que geograficamente é muito grande, o posicionamento geográfico nem tão perto da capital, então tem várias complexidades em Campos. Um desses pontos complexos admitidos pelo próprio prefeito é a questão do transporte público, e ele vem falando isso desde antes de ser candidato, ainda como deputado ele falava sobre esse gargalo do transporte público. O que mudou no seu ponto de vista desde que Vladimir assumiu a gestão como prefeito de Campos na área do transporte? E o que você acha que ainda precisa mudar? Olha, o transporte não mudou nada, né? A gente vê aí a todo momento a reivindicação de uma população que não consegue chegar no seu horário de trabalho justamente porque não tem assiduidade com o transporte. Nós temos que realmente rever diversos pontos, a cidade é muito extensa e aí a gente precisa fazer uma compensação equilibrada em relação a tudo para que esse trabalho, esse transporte ele seja feito de qualidade, mas o governo fez um acordo judicial, acredito que em 2022, dizendo que ele iria fazer os terminais de transporte, porque hoje todas as cidades médias eles trabalham dessa forma, né, com um transporte tronco alimentador, tentando prestigiar também as vans, né, o transporte alternativo, e a nossa cidade é muito extensa, mas precisa dos terminais. Terminais esses que tudo indica que já estão pagos, que tiveram ali aditivos no contrato, e até hoje, por mais que a prefeitura tenha feito esse compromisso em 2022, de entregar ainda em 2022, ainda não entregou, mas seria uma forma, um modo de organização para a gente tentar algo novo no transporte. Ninguém aqui tem a verdade absoluta dos fatos, mas as cidades muitas vezes pegam um exemplo de outros e tem que executar até o final. O que eu vejo que o prefeito ainda não teve essa motivação de resolver um problema que acaba dando um nó numa cidade toda, porque se você tem também esses terminais, talvez o trânsito pode dar uma folgada ali, onde está com entroncamento e uma série de coisas a gente pode estar regulando melhor. A questão do transporte cai em outro ponto também que a gente precisa falar sobre a cidade, que é infraestrutura, sobretudo a pavimentação de ruas para a mobilidade urbana. Conversávamos aqui antes de começar a gravar, né? Tem até alguns episódios do prefeito reclamando, colocando na conta de um empresário, de uma grande empresa, a questão da pavimentação em um ponto da cidade. Temos a polêmica recente de fechar a passagem de veículos de grande porte, aí precisou inclusive entrar na justiça para resolver. Tem também a pendência da RJ, a Rodovia dos Ceramistas, que ainda não está liberada, tem uma obra estadual. Tudo entra nessa complexidade, né, Matoso? Mas pela parte do município, hoje a cidade está melhor na questão do recapeamento, precisa intervir em alguns outros pontos. Qual é a sua visão enquanto fiscalizador das ações do município? No governo passado houve um acordo entre governo do estado, governo municipal,
que o governo estadual, né, nós temos lá o campista Rodrigo Bacelar, que articulou isso também muito bem, colocou muito recurso aqui para obras de infraestrutura. Você vê que a maior parte dessas obras que foram inauguradas pelo prefeito de recapeamento asfáltico, muitas vezes com recurso do governo estadual, agora precisa ter ali a execução bem feita. O que ocorreu ali em Campo Novo, Venda Nova, que nós temos um depósito, uma estrutura muito grande do Barcelos, um grande empregador na nossa cidade, que constantemente tem ali buracos que atrapalham a vida do cidadão, atrapalham essa questão logística de material e de trabalho, e o prefeito, ao invés de buscar fazer uma obra, uma execução de obra compactada, com as tecnologias todas que nós temos, muitas vezes fazem umas obras que é só para passar bicicleta, né? E é onde a gente vê buraco em cima de buraco. Você inaugura uma rua, muitas vezes a água do Paraíba vai lá e faz um buraco na rua. E olha, gestão passada nós fizemos relatório mostrando isso para a prefeitura, que precisa ter uma agência reguladora de saneamento aqui, fez essa reforma administrativa, mas pontos sensíveis e estratégicos como uma agência reguladora para tomar conta daquele contrato, fiscalizar. A gente não tem, muitas vezes você vê um asfalto novo com investimento do governo do estado, virando um queijo suíço e buraco, e aí, meu amigo, não há recurso que dê. A gente tem que fazer uma execução boa. Na questão da Estrada Ceramista, tiveram vários problemas burocráticos em relação à licitação. A primeira empresa ganhou, depois declinou do serviço, a outra empresa entrou e está colocando ali um tipo de tecnologia que precisa, muitas vezes, da cura, né, que é a brita graduada com cimento, né? Eu até na minha rede social fiz ali uma explicação dos engenheiros. Todo mundo precisa de maneira rápida ter essas resoluções, mas até dia 30 eles prometeram fazer o pare e siga, justamente porque o trecho é grande do pare e siga e pode ser que em algum momento um motorista possa entrar nessa área que precisa estar ali com uma cura bem feita, mas me garantiram que uma obra para 30 anos, bem compactada, que pode passar os grandes caminhões que estão aí nesse complexo logístico do Porto do Açu. E então a gente precisa fazer obra de qualidade que seja duradoura para que no futuro a gente tenha menos problema. A gente vai entrar daqui a pouco na seara política, né? Então eu vou deixar a saúde para a gente virar o ponto de ações de mandato para a questão política. Mas antes, eu queria falar sobre a sua atuação na questão dos servidores. Pouca coisa eu assisti da Câmara nessa legislatura nova, depois eu pedi a sua avaliação dessa legislatura também. Pouca coisa eu assisti. Uma das coisas que eu assisti foi a audiência pública, na qual você presidiu, o Wagner também participou, o Zé Paz esteve aqui comigo logo depois da audiência também, a gente falou sobre o assunto, sobre essa complexidade que é a questão do servidor público, o seletista da prefeitura, né? Porque há uma decisão, sim, do Supremo Tribunal Federal, e há um certo receio por parte dos servidores sobre o que vai acontecer com eles. O que a comissão, da sua audiência pública, o que resulta, Rogério? O que o servidor pode esperar, esse que está nessa situação? Então, muitos ficaram sem informação, só viram o vídeo que o prefeito fez, falando que eles iam ser desaposentados. Até o linguajar é difícil de falar, mas humanamente é uma coisa que coloca a cidade num caos social, justamente porque temos pessoas ali que já estão aposentados há muitos anos, né, já com uma certa idade, alguns inclusive com patologias talvez internados, e a gente tem que fazer uma modulação dessa decisão. O Zé Paz esteve lá na audiência, né, mostrou as questões técnicas, que não pode ser feito de uma hora para outra, que a gente pode ter alternativa de maneira individual, cada servidor que se sentir lesado em relação aos direitos adquiridos ao longo desse tempo todo, né, desse plano que você tem de vida, a gente buscar ali esse entendimento via judiciais, né, o sindicato está participando junto, o governo, o Wagner estava lá, que fez parte da administração, mostrando algumas alternativas que
nós vamos ter para não ter um caos social, numa desaposentação de pessoas que já fizeram o seu plano de vida, que de repente já não tem mais condição de voltar, de como que o governo vai, de alguma maneira, modular isso junto à justiça. Então, nós temos hoje uma comissão interna, a Câmara está participando ativamente disso, e a gente tem que estar buscando a melhor alternativa para que isso não vire um caos realmente. Na resposta anterior, você citou a concessionária Águas do Paraíba. E já há algum tempo, né, já te entrevisto enquanto político, candidato a prefeito, vereador, há algum tempo. E nesse tempo todo você sempre dá uma alfinetada, sempre bate um pouquinho nessa questão que realmente a população sente em relação, por exemplo, à disparidade do preço que se paga para tratamento de água e esgoto, que não chega a contento em vários pontos da cidade. Existem sim algumas pendências. Mas a legislatura anterior, e essa eu acompanhei de perto, bateu muito, reprovou relatórios e, de fato, para a população quase nada mudou. Por que é tão devagar em relação ao Águas do Paraíba? Então, nós temos um contrato de 96, né, que dá uma hegemonia muito grande à empresa, coisas que devem ser revistas. Nós tivemos diversos aditivos, se você pegar os aditivos, a empresa vai até 2050 com o monopólio da água e do saneamento aqui. E muitas vezes a gente está pagando uma alíquota muito cara. Nós, na legislatura passada, reprovamos diversos desses aumentos, reprovamos de maneira inédita, né, os relatórios da Água do Paraíba, que dá condição pela nossa lei orgânica ao prefeito notificá-la para que ela consiga rever alguns pontos, e ali são vários pontos técnicos, e de repente multá-la ou fazer a caducicidade do contrato, buscando num próximo contrato uma empresa que tenha ali essa noção da percepção da população em relação a nossa qualidade de água. Se você hoje pegar ali o site Mapa da Água, você vai ver que a qualidade da água do nosso município, ela não é boa, tem metais pesados. Quem que vai regular isso? A prefeitura com 2 fiscais lá na Secretaria de Obra. E isso é inviável. A gente muitas vezes tem ali na questão do equilíbrio financeiro do contrato, obrigações da empresa, e aí ela pode fazer o aumento da alíquota, coisa que muitas vezes não acontece se você está pagando uma das águas muito cara, muito caras, a água é muito cara, muitas vezes não tem a expansão de rede, não tem a expansão de rede para a praia do Farol, não tem expansão de rede para a nossa baixada campista, que precisa de saneamento, de água, de esgoto, e aí nós temos que estar lutando por isso. Uma dessas questões é a própria questão da infraestrutura, das nossas vias, que você faz lá o asfalto novo, faz toda a estrutura, e de uma hora para outra, sem ter um planejamento entre executivo e a empresa concessionária, você vai lá, faz uma inauguração, dentro de 1 mês, 2, 3, está lá a Água do Paraíba fazendo buraco e fica aquele calombo, parece um quebra-mola, e não tem um plano estratégico junto. Agora, quem pode fazer isso é o Executivo. O Executivo não se pronuncia, porque dentro da Câmara nós fizemos tudo o que a gente pôde fazer. Tentamos uma CPI que eles ganharam na Justiça, para que a gente não pudesse avançar com a CPI. Reprovamos esses relatórios. Se você tiver 3 relatórios reprovados, né, consecutivos, o prefeito tem o direito de entrar administrativamente contra a Água do Paraíba, contra o contrato e uma série de coisas que até hoje não se pronuncia. Quando você está pagando aí esse aumento de alíquota, é porque, de repente, o secretário de obra, que era o responsável pela fiscalização dele, disse que a Água do Paraíba presta um grande serviço. E aí há uma contestação clara nas ruas em relação a isso. Matoso, saúde tem sido um ponto muito polêmico na cidade, sobretudo na última semana com o Rodrigo Bacelar, presidente da Alerj, como governador em exercício. Quando ele vem cumprir uma agenda de entregas aqui na região, o prefeito Vladimir usa as redes sociais para denunciar uma asfixia financeira à saúde de Campos, nas palavras dele, em relação a repasses do governo do estado.
Obviamente, Campos é polo regional e recebe para isso. Talvez esteja defasado, vamos falar sobre isso também. Eu acho que com certeza está defasado o repasse do SUS em relação ao atendimento médico, mas isso é uma coisa para se discutir em outra esfera. Tem essa ajuda do Estado também, que é importante e é necessária, né? Não é um presente do Estado. Talvez os valores até sejam, mas a obrigatoriedade de se fazer deve ser cumprida. Mas seria só esse o problema da saúde de Campos? Falta de repasse do Estado? E na sua percepção, falta mesmo repasse? Olha, o Estado fez uma nota dizendo que não está devendo nada constitucionalmente aos recursos, né, tripartidos, em relação à nossa saúde, que é polo. Realmente, apesar da gente ter um orçamento muito grande, Arnaldo, a gente tem 1 bilhão e 200, né, do orçamento do ano passado como execução, e se você fizer ali a conta em relação aos habitantes da nossa cidade, nós estamos muito acima da média per capita, que é de 800 a R$ 1.000, R$ 1.200 por pessoa, né? Nós temos aí 1 bilhão e 200 para dividir para uma cidade de 500 mil habitantes. Se você aumentar isso ainda e colocar mais 300 mil pessoas que podem ser o que a gente atende aqui na região, a gente ainda está só com o orçamento da nossa saúde, que é um orçamento bilionário, não é milionário, bilionário, acima da média nacional. E muitas vezes você não tem aqui na nossa rede um neuropediatra, muitas vezes para as crianças, para as mães que estão ali indo em eventos do município em relação ao autismo, mas não tem como dar um diagnóstico preciso, precoce, para que esse tratamento aconteça numa cidade que recebe muito recurso. Agora, em relação a essa luta política e partidária do prefeito, ele teve muito recurso ao longo desses anos todos, não vai deixar de ter. Tenho certeza absoluta que um campista que está lá traz esse olhar sensível, tanto é que nós temos a reforma do HGG com a verba toda do Estado, né? Nós temos aí várias articulações nesse sentido. Né? Já sei que até o final do ano, né, pelas notas do Estado também, irão receber ainda mais recursos fora dessa questão constitucional. E aí, meus amigos, a gente tem que assumir os nossos papéis. Se é prefeito, né, tem que, junto do seu staff, buscar articulação, e nós, como vereadores, iremos buscar, mas temos que tratar isso com calma. Né, porque as relações elas têm que ser feitas com calma. Não adianta nada você fazer um vídeo, né, tentar fazer uma rivalização e se esquivar das suas responsabilidades, quando você tem aqui postos de saúde que eram muitas vezes criticados pelo governo passado ter deixado eles fechados, que continuam fechados, que é a atenção primária, a atenção básica. Nós temos a falta de estrutura para a atenção básica do estratégia de saúde da família, porque é prevenção e isso vai trazer uma sensação de segurança muito maior para a população, vai desobstruir, de repente, hospitais de emergência vermelha, que eu já estive lá no Ferreira em vários momentos, com pais levando os seus filhos para lá preocupados, porque os postos, as UBSs não estão funcionando. Nós temos uma empresa hoje que faz a logística do nosso material de remédio, que é a PEVAX. A prefeitura fazia de maneira gratuita com seu staff essa logística para entregar para os postos. Hoje gasta mais 20 milhões desse recurso e a gente não vê esse material chegar. Então, a gente precisa discutir isso, precisa discutir ter representatividade no Congresso Nacional para ver a defasagem desse recurso MAC, de média e alta complexidade. Nós temos que fazer aí essas questões de neuro que nós não temos na rede, dos programas e projetos que precisam ser inovadores aqui e esse aumento todo que a gente tem de demanda de toda a região. Agora, uma discussão que a gente tem que ser feita de maneira equilibrada. A gente não precisa, de uma hora para outra, buscar um cabo de guerra e tentar apontar o dedo de pessoas que estão lá articulando e trazendo de forma sensível recursos para a nossa cidade que nós nunca tivemos em nenhuma oportunidade, porque nós já tivemos aqui governadores campistas que de maneira nenhuma trouxeram
tanto recurso como trouxeram agora. Então, assim, vamos acalmar, botar a bola no chão, tentar articular para melhorar para a nossa cidade, mas não fazer uma rivalidade até infantil num momento como esse. Agora, eu vou pegar um gancho, embora tivesse mais assunto para falar de saúde, mas vou pegar o gancho dessa rivalidade. Você acha que é um caminho sem volta essa rivalidade até as urnas em 2026 ou há possibilidade de conversa, de diálogo? Falo isso porque você teve com o Rodrigo Bacelar recentemente, você, Marquinho, e no mesmo dia que vocês foram lá, eu soltei uma nota falando que o presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, iria jantar com o prefeito Vladimir, jantar esse que não aconteceu. Vladimir até estava esperando já, mas Rodrigo desmarcou em cima da hora, pelo que chegou para mim de informação. Enfim, então havia ali uma possibilidade de aproximação, de diálogo e de composição até. Esperava-se isso, porque até onde se imagina hoje, no cenário político que temos hoje, Matoso, os dois estão do mesmo lado do espectro político estadual, né, que seria um centro-direita, diferentemente do candidato que se vislumbra, que é o prefeito do Rio, Eduardo Paes, estaria mais à esquerda, inclusive com a apoio do presidente Lula. Enfim, então muita gente esperava que pudesse haver uma certa composição. Você que já é experiente em política, acha que tem ambiente para isso ou já desandou antes mesmo de começar a se desenhar? Eu acho que essas bravatas que o prefeito muitas vezes faz, elas têm que diminuir. Esse é o primeiro momento, né? Diminuir isso aí. Eu tenho visto muita maturidade em Rodrigo Bacelar em relação às questões de articulação política independente de bandeira. E ele vai estar numa posição justamente para mostrar isso, mostrar que a gente consegue vencer sem esse radicalismo. A gente tem que entregar para a população. Então, assim, eu acredito que em algum momento, se parar com essas questões mais infantis e o pessoal deixar de inflamar, né, os egos de cada um, é sentar na mesa e entender que a gente tem uma cidade estratégica, de um povo que precisa de resultado. E a gente vai ter mais uma oportunidade de talvez ter um governador que hoje é governador, né, em exercício, Rodrigo Bacelar, para ter aqui um olhar que muitas vezes o cara que está lá no Rio não tem para o interior, né, para uma cidade que está aqui do lado do Espírito Santo, que a gente também precisa lutar, Arnaldo, por uma compensação tributária, já que a gente tem aqui essas guerras fiscais, e a gente buscar essa articulação, porque é a saúde, e uma das grandes aflições do nosso povo também é a falta de oportunidade. Então a gente tem que buscar o desenvolvimento, trazer os debates sérios com as pessoas técnicas todas, para ver essa verba de saúde, MAC. A gente tem que botar essa bola no chão, e a política, ela foi feita para isso, para que a gente sente com as pessoas que têm divergências de opinião, e a gente pegar os pontos de convergência, e um desses é da nossa cidade, de ter um campista lá buscando essa articulação. Nós tivemos no governo passado quase 2 bilhões de investimentos do governo do estado. Certamente o governador que vai estar lá e campista vai investir muito mais, vai investir em saúde, em estrada para o nosso produtor rural. Hoje há uma parceria também lá na Secretaria de Agricultura. Se você pegar as máquinas que estão ali melhorando as estradas, são do governo do estado. Então, isso só vai ocorrer se a gente tiver calma no coração. Prefeito, acalma seu coração. Para com essas bravatas e vamos tentar fazer uma articulação aqui pensando na nossa população. Muita gente coloca Vladimir já no cenário, no jogo político de 2026 como candidato, e acho quase improvável que ele não seja candidato a alguma coisa. Enquanto vereador, qual a sua leitura dessa passagem de bastão dele para Frederico Paes? Teve gente que diz que vai deixar aí um pepino para o sucessor. Seria isso mesmo? Tá desenhado, né? Tá desenhado. Tem um mapa lá que, né, se o cara for direitinho no mapa, vai ver que vai ter o X ali, que é problema. Justamente porque nós tivemos uma eleição e as coisas aqui só começam a explodir depois de uma eleição. Na legislatura passada, nós tivemos uma luta em relação à LOA, lembra disso? Sim. Né, que o prefeito fez também as mesmas bravatas, falou para a população que as pessoas que tinham um serviço contínuo na saúde ia ficar sem respiradores, né? Muitas vezes eu vi o secretário de saúde falar isso, e eu lá no Farol de Santo Tomé, ou seja, induzindo a população a um erro, porque isso de maneira nenhuma iria acontecer, mas eles esqueceram de falar que naquela LOA
Arnaldo, tinha 55 milhões a mais para contratar a RPA para um processo eleitoral. Um processo eleitoral, e muitas vezes você não vê no RPA uma função definida, né? Hoje, por exemplo, eu posso falar para você que é agricultor e que precisa do CISB, né, para ter o seu selo e poder vender em todo o território nacional. A gente vê a falta de estrutura na Secretaria de Agricultura, que precisa de técnicos, de médicos veterinários lá, para que o SIM possa fazer o CISB de oportunidade para diversos produtores que aqui de leite, mel, pecuária possam vender no Brasil inteiro. Aí você vê lá 55 milhões só para cabo eleitoral e deixa de fazer questões estratégicas da nossa administração pública para dar mais oportunidade econômica para uma série de pessoas. E aí o que aconteceu? Agora, no início do governo, o prefeito demite 9 mil RPAs. Né? Então, assim, demite 9 mil RPAs com o recurso todo que ele teve, né, na legislatura passada, na gestão passada, e hoje a gente começa a ver uma crise muito grande que vai, né, pela essa mudança política, vai explodir no colo do vice-prefeito que vai ficar aqui, né, com contas a pagar de um governo passado que foi perdulário, gastou a todo custo para uma eleição, para imprimir um ritmo nas urnas, mas que hoje a gente já consegue ver, né, essa explosão. Talvez não dê tempo nem de explodir só no colo do vice, já está explodindo agora. Agora, nas urnas, em números de votos, o Vladimir saiu bem, né? Foi muito bem votado, reeleito no primeiro turno com uma votação expressiva e ganha musculatura política. Como que você avalia a posição de Vladimir nesse cenário estadual? Você acha que tem espaço realmente para um vice de paz ou seria concorrer uma vaga no Congresso? Olha, eu acho que vai mais para uma vaga no Congresso, né? Eu acho que a cabeça dele, a mentalidade dele tá para isso, mas eu não sei, né? E eles vão, né, se acordar lá. Em relação à musculatura política para um estado inteiro, o estado nosso é muito grande, né? Tem uma densidade populacional muito voltada para a capital, para a Baixada lá, mas o interior justamente vai ser o que pode definir uma eleição acirrada de governo do Estado. Né? Ele se cacifou nas urnas, não tem como falar isso, né? Mas eu acredito que ele vai escolher o Congresso. Agora você também já me deu alguns sinais aí de que fala de Congresso. Esse é o grupo político, né, na iminência de Rodrigo assumir o governo do Estado no ano que vem com a renúncia de Castro e disputar a reeleição no cargo, é um cenário muito factível hoje do que pode realmente acontecer. Inviabiliza, por exemplo, Marquinho, que queria ser candidato à Alerj ou à Câmara dos Deputados. E você vem citando aí alguns pontos relacionados a Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados. Você se coloca nesse tabuleiro para 2026, Matoso? Olha, Naldo, eu sou muito leal ao grupo que eu represento e a gente vem lutando para trazer resultados não só na urna, mas resultados administrativos, de luta. A gente tem que ter essa conversa ainda com o Rodrigo, Marquinho, que é um irmão que a gente vai construindo ao longo do tempo, que são muitos anos de lutas aqui, vivendo muita coisa, né, sendo provado a todo momento. Mas a gente precisa conversar, entender na cabeça dele em relação a isso. Eu sou um soldado, né, nessa luta toda e a gente faz as coisas em grupo, não dá para fazer nada sozinho. Então, a gente precisa amadurecer isso aí. Estou à disposição, como sempre tive, com vontade, com suor na camisa, com um trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo desses anos todos. E vamos embora. Se o grupo quiser, eu estou à disposição. Acredito que o nosso município, a nossa região, carece muito de representatividade no Congresso Nacional, que decide muita coisa, né? As questões de logísticas mesmo, que a gente tem que fazer aqui. Nós temos um aeroporto subutilizado, nós temos essa questão tributária para tocar, a questão do agricultor e uma série de outras questões que a gente pode fazer em conjunto, talvez, com o governador campista, para trazer cada vez mais investimento. Tanto da verba MAC lá,
mas também trazer um olhar aqui de uma representatividade de uma cidade pujante como Campos, que nós temos aí na região um Porto do Açu, e que precisa de atenção para que a gente tenha liberdade econômica, liberdade de decisão com os representantes todos que vão estar lá. Eu estou à disposição do grupo. Mas se fosse um desejo, seria mais a deputado federal do que estadual? Olha, aí é sentar com o grupo lá e organizar, Mas no fundo do coração. Assim. Eu acredito que o Congresso Nacional ali a gente consegue defender, debater, trazer muitas discussões que hoje estão escondidas aqui do nosso município, da nossa região. Falta representatividade, sim, falta conhecimento das coisas que a gente pode atrair para cá. E eu tenho me especializado, buscado informações, buscados contatos, e aí depende do grupo. Depende do grupo. O grupo escolhendo, eu estou com disposição para enfrentar essa luta. Matoso, recentemente você é vereador, tem seu poder de fiscalização a nível municipal, e recentemente teve uma decisão judicial que pega a nível estadual em relação aos deputados, que no meu ponto de vista até tem algumas ações que podem ser contestáveis, mas são deputados estaduais. O Rodrigo Amorim, o Pobel e o Alan Lopes. Né? Eles estão proibidos de fazer fiscalização aqui em Campos por decisão judicial. Você, como legislador a nível municipal, como que você analisa essa decisão? Olha, Arnaldo, se porventura tiver um excesso, a gente tem que esperar o momento desse excesso acontecer. Você não pode cercear ali o desejo de um deputado que está ali eleito, né, porque representa uma população. A gente está no Estado democrático de direito, que é onde o voto que vai na urna te confere muitas vezes esse poder. Dele estar buscando informações, dele estar entrando em órgãos públicos, não é? Sem atrapalhar o funcionamento, mas de maneira educada e protocolar, buscar essas informações. Se porventura houver algum tipo de excesso, que aí sim vá no excesso, mas previamente cercear esse direito que o cidadão confere para esse representante, eu não gosto desse tipo de atitude, né? Isso aí é a minha sensação. É você estar cerceando o cara de fazer a sua função, que é cobrado exaustivamente todos os dias na rede social. Eu sou, e certamente eles são também. E para o executivo, muitas vezes, pode estar desvendando questões que o executivo não consegue enxergar, mas no meio dessa loucura administrativa e política junto. Então, seria uma ferramenta para ajudar, inclusive, a gestão a identificar pontos sensíveis ali que precisam melhorar. Agora, eu falei, você já foi presidente da Câmara, já foi vereador em outra legislatura. Qual a sua avaliação sobre a atual legislatura? Eu vejo que a Câmara tem amadurecido em alguns momentos, né? Os debates têm sido menos pessoais, e a gente consegue, com isso, pegar alguns pontos de convergência, sabendo que temos ali, dentro dos 25, vários pontos de vista diferentes que a gente discorda, mas o debate, quando ele é democrático, dentro da linha, dentro do protocolo, ele pode superar esse debate e a gente construir muitas coisas juntos. Hoje, por exemplo, vou fazer Hoje, eu não sei quando que vai entrar aqui. Bom, não, assim, vai às 7 horas, mas hoje tem uma audiência. Hoje tem uma audiência para a gente falar sobre a mudança, inclusive que foi votado no Senado, em relação às guardas municipais para a Polícia Municipal, sabendo de protocolos, de treinamentos, sabendo que a cidade vai poder entrar na questão do Fundo de Segurança Nacional. Isso é mais um ponto em relação aos representantes que a gente precisa lá. E a cidade nossa crescendo, cada vez mais se desenvolvendo, é um ponto que a gente tem que colocar na mesa. Um ponto para a gente mostrar a questão da sensação de insegurança, dos pequenos furtos, de como que a gente pode aumentar esse patrulhamento na área rural, por exemplo, que muitas vezes ela é deixada de lado ou ficar muito longe do centro, esse patrulhamento não consegue chegar lá. Hoje nós temos um staff da Guarda Municipal que tem aumentado, quase 200 novos guardas vão estar aqui no staff, e a gente tem que estar trazendo esse debate, né? Então, a Câmara está tentando buscar novos debates para que a gente possa avançar em pontos de convergência, trazendo
resultados satisfatórios reais para a nossa população. E como vereador do primeiro mandato e no segundo mandato do prefeito Vladimir, qual a sua avaliação da gestão e já tem uma certa diferença do primeiro para o segundo mandato? Olha, o primeiro mandato, como eu te falei, nós tivemos muita articulação em relação ao governo do Estado, por ter um campista lá. Muitas vezes as pessoas vão esquecendo, mas de maneira inédita. Nós votamos no início da legislatura e do mandato, né, do mandato anterior, uma calamidade financeira que deu oportunidade ao governo municipal pagar com recursos estaduais o servidor público que estava com seu salário atrasado. Nós tivemos diversos investimentos em bairros legais, nós tivemos, de alguma maneira, mais recursos para fazer a administração em conjunto. Nesse pós-eleição, com essa vitória nas urnas, vejo o prefeito cada vez mais se isolando, reclamando das pessoas que investiram nele, das pessoas que deram oportunidade e trazendo isso para um viés mais político, onde começa a ter sinais de um caos administrativo. Vide aí o que eu falei mais cedo sobre o orçamento que aumentou os RPAs que hoje estão sendo demitidos, e a gente vê diversas dificuldades aí em fornecedores da prefeitura de estar recebendo. Eu fiz projetos de lei aqui para saber dos boletins das obras paradas no nosso município, porque antes da eleição você vai lá, inaugura, faz, fala que vai fazer e muitas vezes não faz, como o novo jockey lá que está esperando agora a prefeitura, que se comprometeu na eleição. Se o governo do estado não tivesse recurso para fazer o bairro legal, ela faria. Agora eu vejo se esquivando. Então, é uma mudança rápida, né? Uma mudança rápida. Então, a gente pede aí novamente ao chefe do executivo que acalme seu coração e a gente consiga trabalhar dentro do equilíbrio as questões administrativas para que a cidade não perca nada com uma guerra que muitas vezes, pelas suas bravatas, parece bem infantil. Rogério, já estouramos nosso tempo, mas para finalizar, vamos falar. A gente citou várias vezes aqui o Rodrigo Bacelar, que é seu aliado político e tem tudo para ser candidato a governador no próximo ano, tem tudo para assumir o governo do estado no próximo ano e disputar a eleição como governador. Qual a sua análise sobre essa ascensão política de Rodrigo, que foi muito rápida, e o que você espera de uma eventual gestão, pelo menos desse primeiro ano, Rodrigo governador? Qual vai ser esse olhar diferenciado para o interior na sua percepção, como você citou durante a entrevista? Olha, Rodrigo tem muito talento, trabalha muito, é muito dedicado e conseguiu fazer uma articulação muito boa na oportunidade que ele teve na LERJ, o que cacifou ele a buscar novos voos. Você já vê essa questão sensível quando ele, como governador interino, vem fazer as suas primeiras inaugurações aqui na nossa região, em relação ao pronto atendimento do bombeiro na Praia do Farol, né? E aí falo isso por todas as vidas que circulam aqui na região. Você ter mais 10 minutos de antecedência num socorro pode salvar uma vida. Nós temos agora a Ponte da Integração, uma obra que era esperada por meu avô, que faleceu com 105 anos, e isso pode ter certeza que tem o dedo, a articulação de um governador campista que está, de alguma maneira, articulando para os investimentos virem para cá, sabe das dificuldades e dos pontos que a gente precisa articular. Então, eu não posso falar nem pensando no futuro, já estou falando dos presentes todos que o Rodrigo vem fazendo para a nossa região, né? Aí fez ali o HGG e uma série de coisas. A gente já tem uma monta de investimento por conta dessa articulação e certamente, Rodrigo governador, nós aqui da nossa região, não só Campos, que a gente tem que fazer aí esse corredor logístico comercial, nós vamos ter um governador que nós vamos ter acesso, que sabe dos problemas da nossa cidade, que certamente vai querer vir aqui trazer recurso, inaugurar e colocar a nossa cidade na rota do desenvolvimento pleno. Rogério, mais uma vez quero agradecer você pela participação e já renovar um convite aqui quando o grupo definir, sobretudo, aí, se é candidato, para você vir aqui falar com a gente. Venho com o maior prazer e você pode ter certeza que eu tenho disposição para enfrentar os desafios, lealdade para manter nosso grupo coeso
e a gente conseguir construir cada vez mais e melhor para a nossa cidade. Conta comigo. Valeu, Matoso, e a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima.